Pai do Senhor, irmãos e irmãs, vamos começar mais uma aula do nosso subsídio para o CAPED, né? E nessa oportunidade nós vamos estudar a lição 7, que tem como título Toda autoridade vem de Deus. Já é uma provocativa, tá? O próprio título já é uma provocação, porque nós, dentro do cristianismo, a gente debate bastante essa questão da autoridade que vem de Deus. E às vezes eu percebo que ela não é muito entendida pelas pessoas que ouvem, né, que está passando por esse aprendizado. Às vezes ele não chega a uma compreensão exata desse termo, tá? Então nós trouxemos essa proposta aqui e a proposta como toda é que os professores, ele pega esses temas, debata nas suas salas, né? E se possível, tá, professor, professora, se possível, tem assuntos aqui que seria interessante pegar antes dessa aula, se tiver a oportunidade, pegar dentro dessa aula aqui alguns termos como esse, por exemplo, questão de autoridade, e nas lições sucessivas que vão vir, né? O que é autoridade, o poder delegado ao Estado, esses títulos de cada tópico, né? Pegar esses títulos e pedir para que os alunos eles venham, estude a lição em casa e que eles venham separa os tópicos por alunos, né? E que eles venham com uma visão, para eles dizer, eles mesmos estudando, né, a lição, eles dizerem o que eles entenderam desse termo. E dentro da sala de aula a gente fazer aquela chamada, na área corporativa fala, né, aquele brainstorm, né, aquela troca de ideias para ter uma compreensão mais exata dos termos que nós discutimos na Escola Bíblica Dominical. Eu sei que nem todo mundo tem tempo de ler, estudar a revista, né? Muitos estudam, né? E como eu digo, estudam, faz faculdades, cursos, trabalho e a correria, mas se possível seria interessante estudar e pegar esses tópicos já no final da aula, por exemplo, na aula de domingo, agora, levantar a provocativa da próxima lição. Olha, na próxima semana nós vamos estudar tal termo, é esse o assunto da nossa lição, e tem esses termos aqui dentro dela. Dividir entre eles e falar, estuda esse termo e traga para a gente, antes da lição, para a gente fazer uma troca de ideia, que é um brainstorm, uma troca de ideia, e chegar num consenso melhor do aprendizado, tá bom? Então, uma das coisas que nós vamos aqui fazer, que é uma das propostas nossa, tá? Uma das propostas nossa é essa questão, toda autoridade realmente ela vem de Deus? Então, nós vamos meio que, para aqueles que ainda não têm um entendimento claro, nós vamos meio que desconstruir esse mito, né? Que toda autoridade vem de Deus. Por quê? Primeiro, nós precisamos entender o que é autoridade. E a figura que foi eleita para ter essa autoridade. Nós temos dois personagens. Nós temos, por exemplo, num governo, nós temos o governador que foi revestido de autoridade. Essa autoridade veio do povo, vem de Deus, Deus é a fonte de tudo, mas essa autoridade é outorgada pelo povo. O povo elegeu esse governador. Então, a partir de agora, ele tem poder, ele tem autoridade. E aí tem uma questão aí que nós vamos discutir ao longo da lição, porque, como foi proposto aqui, é meio que uma faca de dois gumes essa questão, né? Porque do mesmo jeito que ele tem autoridade, ele está debaixo de autoridade também. Uma vez que a autoridade não é dele, não foi ele que construiu. Foi constituído a autoridade sobre ele. E detalhe, essa autoridade ela teve início e certamente terá um fim. Mesmo que se parta para um golpe de Estado no final, por exemplo, no caso de um governador, e ele fique 20, 30 anos, um dia ele vai cair. Um dia ele vai cair. Então essa autoridade há de dissipar sobre ele, mas a autoridade de governador, ela vai se dissipar? A autoridade. Então aqui nós precisamos entender cadeia hierárquica, tá, irmãos? Nós precisamos entender as cadeias hierárquicas, nesse caso. Então, eu gosto de uma definição boa sobre Estado, como que nasce o Estado, já que a gente vai falar de autoridades e... né, inegavelmente nós vamos chegar numa figura do Estado. Como que o Estado nasce? O que é um Estado? Eu gosto da definição, que aliás, essa daí aqui vai achar nas escolas, tá? Nas faculdades, nas escolas. Nós sabemos que a influência da filosofia
ela é bem presente na área jurídica, nosso direito que vem de Roma, né? E ele foi muito forte, influenciado pela filosofia. A nossa área de ensino, a pedagogia, ela é muito influenciada pela filosofia. Então, geralmente, nas regiões acadêmicas, né, nos ambientes acadêmicos, se fala mais na questão filosófica do que seria um Estado, tá? Então, eu gosto da definição de Platão, quando ele vai falar sobre Estado. Como que nasce o Estado? Aliás, essa é uma das propostas do livro dele, que chama A República. Platão tinha interesse de descobrir o que é justiça, e ele queria saber, olha, primeiro nós precisamos saber como que ela se manifesta, como que ela nasce, para depois nós entendermos o que é justiça. E ali ele vai construir, né, ele, Sócrates e tudo mais, Trasímaco e aquela reunião deles, aquela assembleia deles, eles vão construir mentalmente um Estado, do zero. Colocar seus membros, funcionários, todas as classes. E ali ele vai tratar da ética, da moral, tudo dentro desse Estado. E aí ele vai definir o que é um Estado. Então ele vai falar que o Estado nasce das necessidades, tá? Nasce das necessidades. Por exemplo, eu tenho um sapateiro que tem uma qualidade. O dom dele, a qualidade dele é fazer sapatos. Mas ele tem a capacidade de produzir em larga escala. Então ele faz daquilo ali um negócio. Além de suprir suas necessidades, ele tem para suprir a necessidade de outras pessoas. E assim por diante. Então, juntando essas pessoas que estão dentro desse ambiente, desse espaço ali, né? Dentro desse espaço, e eles trocam bens e serviços, nasce a necessidade de trocas de bens e serviços, uma vez que você não pode plantar seu arroz, fazer seu carro e construir sua internet, né? Então, nós temos áreas diferentes. Então, ele fala, aí nasce o Estado. Então, o Estado nasce das necessidades das pessoas. E o que é interessante é que na visão de Platão, ele diz o seguinte também, que a moral, a ética, o comportamento moral e ético do cidadão, do indivíduo, que constitui o Estado, ele é o reflexo do Estado. Ou seja, e o Estado é o reflexo do comportamento moral e ético do cidadão. Portanto, se nós moramos num Estado onde a moral e a ética é elevada ou de baixa elevação, ele fala, isso é reflexo dos cidadãos. Então, se nós passamos por um país que ele está em crise moral, ética e espiritual, ele fala, então, é porque os cidadãos estão em crise moral, ética e espiritual. Então, há uma certa simbiose, né? Uma simbiose entre Estado e cidadão. Porque o Estado sem o cidadão, ele deixa de ser Estado. E o cidadão sem Estado, ele é um forasteiro, ele é um andarilho, ele não tem pátria, né? Então, ele não tem um ponto fixo. Ele não pode ser cidadão de um Estado se ele não pertence a nenhum Estado. Então, ele fala que nasce das necessidades, tá? Das pessoas, de compartilhar bens e serviços. E o interessante é que ele fala que o comportamento dos cidadãos desse Estado é o reflexo do que é o Estado. Então, nós trazemos aqui essa questão já de introdução, né? Nós trazemos essa questão, por exemplo, para o nosso lado. Bom, legal. Então, se eu tenho o Estado, as necessidades, e dentro dessas necessidades, para se construir um Estado, precisa ter leis. Leis e normas que garantam os direitos desses cidadãos, certo? Ok. Então, preciso criar uma lei áurea, um conjunto de leis áureas, né? E aí nós vemos a nossa Constituição Federal, por exemplo. O que diz a nossa Constituição Federal sobre o direito de culto, o direito de prestar culto? O que ele diz? Então, se nós formos olhar, por exemplo, nessa questão aí, o Estado, ele não só, e o nosso Estado, aí vai levantar um outro ponto que eu gostaria de levantar aqui, que é o mito que eu propus lá no início, né? Que é o mito do Estado laico, tá? Ah, o Estado é laico. Não, o Estado nunca foi laico e ele nunca será laico. Só existe um Estado laico se os seus cidadãos forem laicos. Se os cidadãos não são laicos, não existe Estado laico. Esse é um grande mito que se construiu nos últimos tempos, tá? É mais uma dessas narrativas nós vamos ter uma lição posterior, que é da pós-modernidade, que é o mito do Estado laico. Não existe Estado laico. Nunca existiu. Em nenhum lugar do mundo e nunca vai existir um Estado laico. Porque o Estado é a manifestação dos cidadãos que habitam naquele espaço. Portanto, o Estado, ele nunca vai ser laico, tá? E o que diz a nossa Constituição? A nossa Constituição, por exemplo, ela defende o direito ao culto, né? Então, o Estado, ele passa não só a não ser laico, como ele tem a obrigação de manter
de garantir, manter e zelar para que o meu direito de culto seja respeitado. Então, o Estado ele precisa fazer com que o meu direito de culto seja respeitado. É prerrogativa do Estado garantir essa lei. Porque uma vez que está na sua Constituição, uma vez que faz parte das leis do Estado, e aqui nós falamos de Constituição Federal, né? O Estado, às vezes, nós só pensamos no Estado, por exemplo, Estado de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sul, Bahia e tal. Bahia, o estado de Santa Catarina e do Paraná, né? E assim vai. Mas o Estado, na verdade, ele é um conjunto aí, aqui nós estamos falando de conjunto de Estado. O país também é um Estado. O país é um Estado. Nos Estados Unidos, por exemplo, fica mais claro, né? Quando a gente vai citar, por exemplo, o americano da América do Norte, né? Que nós falamos Estados Unidos da América, ou seja, é uma união de Estados. E, de verdade, todo o país é uma união de Estados. Portanto, o grande Estado maior, que dentro do direito se chama de Estado maior, que é o país, né? E os estados menores, que são os estados, as subdivisões dentro desse estado. Então, o governador, assim como a figura do presidente, tanto faz na esfera governamental do governo regional ou federal, eles têm por obrigação garantir que o meu momento de culto ele não seja perturbado, ele não seja violado. É obrigação do Estado. E aí já entra uma questão, às vezes eu vejo que nós não cobramos muitos os nossos direitos. Nós, como cristãos, muitas das vezes nós somos falhos nesse ponto. Nós não cobramos os nossos direitos eclesiásticos. Brigamos por salários lá dentro da empresa, brigamos pelo direito na vaga do estacionamento, brigamos por tudo. Mas os nossos direitos eclesiásticos, o direito de culto, do momento de culto, de não ser perturbado, ele é constitucional. E nós, às vezes, deixamos de brigar por esses direitos. E vemos as ideologias, por exemplo, querer cerçar esses momentos de culto, restringir ambientes, né? Restringir, por exemplo, hoje em dia, nós já falamos em aulas anteriores, que você não pode mais falar para a pessoa que ela precisa aceitar a Cristo, que ela precisa aceitar a Deus. Você quer aceitar? Não é nem precisa, você quer aceitar a Deus? Então, isso é um direito meu de culto, é um direito meu como cristão fazer isso. E o Estado ele não deveria proibir isso aí. E nós, diante dessas situações, raramente nós brigamos por esses direitos que é constitucional, tá? Portanto, nós entramos no tópico 1 que diz o seguinte: o que significa que toda autoridade vem de Deus? Acho que já na introdução ficou um pouco mais claro, né? Essa questão aí. Então, a questão é o seguinte, de questão de consciência, né? Que Paulo é interessante aqui, que Paulo, quando nós vamos para o texto, logo aqui no primeiro parágrafo, Paulo vai falar que nós devemos respeitar o Estado, tá? Paulo diz o seguinte, que o Estado, ele nasce necessário, né? Deixa eu localizar aqui o ponto, ele diz assim, de um lado o cidadão deve sujeitar-se ao Estado e não se rebelar contra ele, nem agir de forma que seja necessário o temor das autoridades. É prerrogativa do texto, tá? Da nossa lição bíblica. E não praticar o mal, pagar os impostos devidos e honrar as autoridades, que são coisas que a gente precisa entender bem claro, tá? Não praticar o mal é fácil de entender, pagar os tributos devidos também, ninguém tem dúvida do que é tributos, né? E honrar as autoridades. Acho que aqui erram muito, tá? Nós erramos muito nessa questão da honra, porque a própria Bíblia vai dizer que honra a quem tem honra, tá? Tudo isso deve ser feito não como obrigação. Paulo vai falar, não faça por obrigação, mas faça por meio ou por medo de punição, mas sim por questão de consciência. Ele fala, faça isso, não é por obrigação, porque existe uma lei que diz que você deve fazer, faça por questão de consciência. E aqui eu vejo já de cara um tópico que nós tratamos na aula anterior, que é a questão das leis da ética e da moral, tá? Paulo aqui, ele apela para uma consciência ética. Concorda comigo? Porque, o apóstolo Paulo faz um apelo às leis morais e éticas que nós estudamos, né? A lei moral, que é a escrita, onde as questões de pagamentos dos tributos e penalidades sobre os atos criminosos estão prescritos na lei do Estado, portanto, é a lei que determina o que é moral, né? O que é moral, nós falamos sobre isso em aulas passadas, tá? E 2, a lei ética, essa é gravada na mente do cristão. A ética, ela é gravada no ser humano. Tá? Não se ensina ninguém a ser ético. Eu posso ensinar ele a ser moral.
eu posso ensinar a ele os valores éticos, mas transformar um ser humano em ético é impossível. Ética é de cada um, ou tem ou não tem, tá? O sistema de hierarquias, nesse caso aqui, Paulo está falando sobre o sistema de hierarquias. A cadeia de autoridade não é uma invenção exclusivamente humana. Paulo está deixando bem claro, olha, por questão de consciência. Por quê? Porque a cadeia de autoridades, ela não foi constituída. Ao longo da lição a gente percebe, né? E na leitura oficial, e ao longo da lição a gente vai perceber que, na visão de Paulo, Paulo não chega e falar com todas essas letras, todas essas palavras, mas ele deixa bem claro que a hierarquia, o sistema hierárquico que nós vivemos em sociedade, ele não é uma invenção humana. Aliás, do que dizia lá atrás, né, a antropologia, que o Estado nasce das trocas de benefício de um, para beneficiar o outro, que o Estado nasce para amontoar, né, que é a questão da questão financeira, né, o capital, que é uma forma de manter o capital, de cria o capital e manter o capital. Então, Paulo vai falar que as autoridades, as cadeias hierárquicas, na verdade, elas sempre existiram. É um apelo mais ético. E quando nós vamos, isso aqui está, se a gente for olhar para o mundo secularizado, isso aqui está de acordo, inclusive, dentro da filosofia, tá? Que a filosofia trata desse assunto e ela deixa bem claro que a hierarquia, a cadeia hierárquica não é coisa de homens, tá? Mas é claro que lá eles colocam a pluralidade de deuses, né? Mas as pessoas negam não só as verdades que estão escritas no mundo secularizado, como as que estão dentro da Bíblia. E eles querem construir sua própria consciência, sua própria visão de mundo. Esse que é o problema, né? Que a gente vê hoje em dia. Portanto, Paulo, ele aqui, já de cara, ele faz um apelo à consciência ética. Ele fala, então, obedeça às autoridades por questão de consciência. Você sabe que desrespeitar a polícia, o governador, o presidente, um senador, uma autoridade, seja ela quem for, um professor dentro da sala de aula, o seu pastor, o seu líder de célula, o seu líder de escola bíblica dominical, ele fala, seu pai, sua mãe, que é autoridades, né? Nós estamos falando de autoridades em geral. Ele fala, você sabe que está errado. Então, Paulo faz um apelo à ética, à consciência ética do cidadão. Ele fala, faz isso por questão de consciência, porque dentro de você, você sabe que está errado. Você sabe que está errado, que precisa ter respeito por essas cadeias hierárquicas. E aí nós vamos para o versículo 4, Paulo utiliza o termo grego, tá? Que é diáconos, tá? E no versículo 6 também ele utiliza o termo leitorgos. Então, Paulo utiliza esses termos, inclusive aqui no versículo 4, que a palavra original, né? No original é diáconos, ou seja, ministro, que é mesmo utilizada para ministros. Paulo fala, eles são ministros de Deus, ministros do Senhor. Ou seja, eles estão a serviço dos céus, eles estão a serviço de um sistema muito maior do que eles possam imaginar. E eu gosto sempre de voltar aqui nesse ponto que nós precisamos, como cristão, ter consciência plena e viver plenamente com essa consciência, tá? De que nós habitamos em dois mundos, nós somos cidadãos em dois mundos. Pertencemos a uma pátria distante, pertencemos a um reino distante, e estamos com os pés fincados nesse reino aqui, que o próprio Jesus deixou bem claro que não era dele. Mas vem a questão, legal, então se o reino que está aqui terreno, o sistema de coisa é do maligno, então Deus não governa nada? Então Deus não governa esse mundo não está nas mãos de Deus, não é Ele que tem autoridade sobre esse mundo, não é Ele que rege, não é Ele que constitui autoridade, não é Ele que derruba, não é Ele que está regendo. Então, a gente precisa ter essa consciência bem clara. Sim, o sistema de coisa é do maligno, mas o grande sistema que está por trás, o verdadeiro, que eu gosto de usar aquela questão da simbiose lá, da árvore, né, onde você vê os parasitas, o sistema parasita, onde vem um parasita e se acopla em uma árvore, chega um ponto que os dois têm praticamente o mesmo espaço, ocupamos no mesmo espaço e é praticamente a mesma, vamos dizer assim, dimensão. Só que claramente a gente vê qual que é um, qual que é outro. Só que o sistema parasita se alimenta da árvore, do original. É mais ou menos assim a visão do reino de Satanás. O reino de Satanás, ele se alimenta, ele é parasita, e ele se alimenta do reino de Deus, tá? Por enquanto, é permitido, Deus permite, mas um dia ele vai ser podado. Ele teve um início, o sistema de Deus, ele é eterno, ele subsiste de gerações e gerações, ele é eterno, então ele não teve início nem terá fim, o sistema, né, o governo de Deus, e
O de Satanás não, ele teve um início e já está decretado o fim dele. É como um parasita numa árvore, uma hora vai ser cortado, né? Então Paulo vai dizer que essas autoridades, eles são ministros de Deus. E quando nós ouvimos isso, para falar a verdade, não nos agrada muito, né? Saber que um cidadão, por exemplo, se tem um prefeito que você não gosta, que, aliás, que faz um péssimo trabalho na sua cidade, um presidente no nosso país, um governador que faz um péssimo trabalho e tudo mais, nós olhamos para esse cidadão e falamos, não, esse cara não é um ministro de Deus de jeito nenhum. Então, aí é aquela velha questão lá do início da aula que eu falei da faca de dois gumes, né? Porque de um mesmo lado eles usufruem desse poder, eles usufruem dessa autoridade, desse poder, dessa autoridade. Por outro lado, eles prestarão contas a quem realmente eles trabalham. Ah, mas ele trabalha para o sistema maligno. Mas o maligno vai prestar conta a Deus. E ele, como autoridade hierárquica, a hierarquia, sistema hierárquico, não foi coisa do diabo. Quem criou o sistema hierárquico foi Deus. Lá no Gênesis a gente vai ver as cadeias hierárquicas sendo criado. Já foi criado ali com Adão e Eva, né? Nos céus, a gente sabe que é a mesma coisa. Existe um sistema hierárquico no céu. Não é todo mundo anjo, todo mundo querubim, todo mundo arcanjo. Tem cadeias hierárquicas nos céus, tá? Então, a Terra, aí a filosofia traz, né, que eles falam que nós temos a verdade ao nosso lado, que é a Bíblia, né, que fala dos céus, né, e da terra, e a filosofia vai falar que é o mundo imaginário, né, que é o mundo das coisas, o mundo das coisas. Então, eles falam desse mundo onde a terra, na verdade, é um reflexo daquele mundo. E que nós construímos, né? Aí vai tratar da questão do pontífice, que quando você tem uma ideia, essa ideia é mal aplicada, é mal pensada, é mal usufruída e se torna uma má ideia, ela fala, então, mas a ideia verdadeira, ela não foi constituída aqui na Terra, ela foi constituída nesse mundo das ideias. E essa pessoa acessou esse mundo das ideias para tirar essa ideia, né? Esse mundo imaginário para tirar essa ideia, só que o caráter, a moral e a ética dele é baixa, ele não tem um caráter, uma moral elevada, então tudo que ele toca vai ser contaminado pela falta de caráter e de moral dele. Então, quando ele vai implantar essa coisa na Terra, ele implanta imperfeito. E não perfeito como existe nos céus, tá? Tem sentido se nós formos prestar atenção, né? Porque, afinal de contas, é um ministro a serviço de Deus. Mas se ele não tem moral, não tem ética elevada suficiente que requer de um governador, tá? A moral ética e elevada que requer de uma pessoa que tem autoridade, as coisas que eles fizerem vai ser tudo contaminada, vai ser tortas, vai ser erradas. Vai atingir o egoísmo dele, né? Ou seja, ele vai, em vez de trabalhar para os céus, ele vai trabalhar para o próprio ventre. Ele vai trabalhar para o egoísmo dele, para suprir as necessidades egoístas dele, e não o propósito do qual ele existe, que é governar para um sistema do qual ele está sujeito, tá? Então, quando se usa a palavra ministros aqui, nos choca um pouco, mas é assim que Paulo coloca, tá? Ele fala que o governador, o prefeito da cidade, eles são ministros de Deus. As autoridades são todas ministras de Deus. Por quê? Porque eles têm autoridade, eles têm poder. E esse poder veio de Deus. E faz parte da cadeia hierárquica que pertence a... que não foi desenvolvida pela mente humana, não é coisa de seres humanos, tá? Então, aqui... Nós vamos avançando aqui, nós vamos ver o símbolo, por exemplo, no versículo 6. Em última instância, o governador deve ser símbolo de quê? Justiça. Não vamos tratar profundamente dessa questão de justiça, que ela é ampla e é uma coisa fantástica dentro da Bíblia, você estudar o que é justiça, tá bom? É algo fantástico. E ver que o filósofo como Platão, ele gastou um bom tempo, né, e levou muito tempo para desenvolver um conceito de justiça, como que ela nasce, tá? Então você vê que essa coisa, que esse sentido, essa palavra, ela é complexa, o significado dela é complexo, né? E a Bíblia, ela vai nos dizer o que é justiça, se nós prestarmos atenção e buscarmos essa palavra, tá? E ele fala que ele é um símbolo de justiça. Portanto, se nós vivemos em uma sociedade onde o que impera é a injustiça dos homens, Paulo vai dizer, é porque os governadores falharam em aplicar a justiça. Aliás, isso é prerrogativa de Eclesiastes, né? Nós passamos um trimestre aí estudando Eclesiastes, é prerrogativa do livro de Eclesiastes. Ele fala que quando as autoridades são frouxas,
quando elas não fazem leis rígidas, leis que devem atender à necessidade daquela situação, falar, o cidadão se torna injusto. Então, a injustiça, a manifestação da injustiça no meio social, ela é fruto da falha desse ministro de Deus. Porque um dos símbolos desse ministro é a própria justiça. E Paulo vai falar, não é à toa que ele carrega consigo a espada. Né? Olha só. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Pois ele não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça. E aí a espada, o símbolo da espada aqui, né, que é símbolo da justiça. A espada como símbolo da justiça. Então a espada ela tem duas finalidades. Ela tanto serve para defender, como ela serve para punir. Então Paulo fala, olha, não é à toa que ele carrega a espada. Então ele tanto pode defender aqueles que praticam o bem, tá? E aí a espada está a serviço dos que praticam o bem, como ele pode, inclusive, apenar aqueles que praticam o mal. Ou seja, a segunda versão da espada, a segunda função da espada, proteção e punição, e juízo ao mesmo tempo, tá? Então, Paulo fala sobre essa questão aqui, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Isso aqui é fantástico, tá? E aí, nós vindo para cá, né, nessa questão, o nosso direito, né? Que o nosso direito ele é a herança do direito romano, o direito que hoje nós usufruímos no Brasil, aliás, praticamente na Europa também, né? O Oriente é um pouco diferente, mas também se aplica. Ele é a herança grega e principalmente romana, que os romanos aperfeiçoaram, né? O sistema de direito. Portanto, o conceito de justiça que Paulo aplica aqui é o conceito de lei universal, tá? É o conceito de lei universal. O que diz a Constituição e o nosso Código de Lei escrito, por exemplo, naquele grande livro lá, né, que creio que todos conhecem, que é o Vade-Mecum, por exemplo? É um termo originário da filosofia, tá? A justiça. Tanto na filosofia quanto no mundo jurídico, justiça se traduz em dar a cada um aquilo que é seu por direito. Se você for estudar afinco o que é justiça dentro do âmbito jurídico e dentro da filosofia, que é os ambientes onde a gente estuda esses assuntos, né? E o direito ele tirou de dentro da filosofia, né? Então ele tirou de dentro da filosofia, você vai ver que a conclusão que eles chegam, olha, não tem como, não existe uma palavra para nós, uma forma para nós expressarmos claramente o que é justiça, mas uma coisa é certa, ela se expressa de que forma? Dando a cada um aquilo que é seu por direito. Aliás, essa é a conclusão que Platão chega na sua República, tá? No livro A Sua República. Onde nós queremos chegar com isso? Se a nossa Constituição, né? Aí aqui nós voltamos mais uma vez para isso. Se a nossa Constituição diz que nós temos esse direito de culto, essa liberdade de culto, e nós temos direito de falar do nosso Deus, ela nos garante esse direito, quando alguém nos cessa desse direito, ele está praticando a injustiça. E Paulo fala, olha, as autoridades constituídas são ministros de Deus a serviço da justiça, para punir o mal e beneficiar o bem, tá? Portanto, a gente vê a falha do Estado nesse ponto aí. E é um direito nosso, inclusive, como já foi dito, de nós reclamarmos esse direito. Nós queremos que esse direito seja cumprido. Nós temos esse direito e nós podemos sim reclamar a ele. O tópico 2, o poder delegado ao Estado, tá? Isso aqui é complexo, é complicado, tá? Por quê? Como eu disse, se essa autoridade que foi constituída, e aí a gente vai, mais uma vez, deixa bem claro, tá? A figura do cidadão que está sobre a autoridade, que tem autoridade, e ele representa a autoridade, e a própria autoridade, o qual foi revestida sobre ele, tá? A carreira dele, ele um dia vai sair. A autoridade não, a autoridade ela é perpétua, ela é perene, ela sempre subsistirá, tá? Portanto, por exemplo, aqui a gente vê essa questão do Estado anárquico, né? Que muitos pregam um Estado anarquista, tá? Que é uma utopia maior do que o comunismo, né, de Marx, o Estado anarquismo, que aliás saiu de lá de dentro também, né? Esse Estado anárquico. E Santo Agostinho, por exemplo, né, ele vai falar assim, ele considera como um mal necessário. Ele falou, o Estado é um mal necessário. É necessário que o Estado exista, tá? Só que Santo Agostinho vai falar que antes da queda, não. Antes da queda, não seria necessário. E aí a gente pode discordar de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho era vamos dizer, como o próprio nome diz, era um santo homem, né? Mas era um homem como nós. Então nós podemos discordar sim de Santo Agostinho, tá? E fica à vontade para discordar. Mas Santo Agostinho, ele fala que
antes da queda não seria necessário o Estado, que o Estado só existe por causa da queda. Eu tenho uma dúvida quanto a isso aí, eu vou confessar para vocês, eu tenho uma certa dúvida sobre isso. Na minha opinião, o Estado iria existir de qualquer jeito. Com queda ou sem queda, a Terra seria povoada e seria necessário a criação do Estado. Isso na minha visão, tá? Fique à vontade para vocês terem a sua. Então, o termo aqui anarquismo, que pode ser que alguém fale, o que é anarquismo, né? É bom pesquisar. A palavra anarquismo, ela tem origem na palavra grega anárquia, que significa ausência de governo. Ou seja, os anarquistas pregam que um Estado perfeito é um Estado onde ninguém manda em ninguém. Você faz o que você quer. Até criaram um Estado anárquico lá numa região da Europa, que eu não lembro bem do nome, mas fica ali para aquela região da Itália, né? Então, uma ilha lá onde eles criaram um protótipo desse Estado anárquico aí, que, aliás, até para você entrar, dá trabalho, né? Qualquer um que entra lá, já começa, né? Então, tem uma lei, né? Para quem pode entrar, quem não pode, né? Sair, você tem que ter cuidado com o que você fala lá fora, quando você frequenta esse local. Já são leis. Não tem como existir um Estado anárquico, da ausência de governo, ausência de leis geral, tá? E o anarquismo é uma corrente do pensamento, né? Ou seja, uma teoria e ideologia política que não acredita em nenhuma forma de dominação, inclusive de um Estado sobre a população. E tem alguns valores que eles defendem, tá? Os anarquistas. A liberdade individual ou coletiva para o desenvolvimento do pensamento crítico, tá? Parece bonito, mas é complicado. A solidariedade, aí falou, legal, né? Que é uma teoria anárquica que só tem sentido se há entre as pessoas apoio mútuo e colaboração de um espírito de competitividade, né? De coletividade, não de competitividade, que aí já entra na questão do financeira, né? Então, que é o que eles lutam contra também, né? Que é o sistema... Me falhou a memória aqui, mas enfim, que é a área financeira, tá? Então... o anarquismo crítico, principalmente eles criticam principalmente a exploração econômica do sistema capitalista, essa é a palavra, do sistema capitalista, e o que chama de dominação político-burocrática. Eles falam são os burocratas. Então ele critica o sistema capitalista. Então não pode existir um sistema capital. E aí tá aí a troca. Então lá não pode existir dinheiro, não pode existir moeda. Também se prega dentro do sistema anarquismo, né, uma vida social dentro do sistema social que o Marx ele pregou, né, que o Marx pregou, e que também o Karl Marx, né, que o Karl Marx pregou, eles vão entrar por esse ponto aí que não pode ter um sistema capitalista. Então, você não pode acumular bens, tem que ser tudo de igual. Igual lá na Bíblia, quando fala que todos compartilhava de tudo era igual, ninguém tinha mais do que o outro e tal. Essa é uma utopia dentro do socialismo, tá, de Marx e do Karl Marx. E os adeptos do anarquismo, eles tentam colocar isso também. Quem é adepto desse tipo de filosofia, tá? Adepto desse tipo de filosofia, por exemplo, Maquiavel. Maquiavel dizia que os fins justificam os meios. Na sua obra O Príncipe, por exemplo, ele fala que o governo, tá? A figura do príncipe, que o príncipe, ele tem que ter autoridade para fazer tudo que lhe vem, né, à mente, desde que seja o bem para um grupo maioria das pessoas, né? Um grupo majoritário de pessoas. Portanto, Maquiavel ele fala que determinadas ações, né, justifica o fim. O fim justifica determinadas ações. Ou seja, é uma corrente que diz o seguinte: o certo é aquilo que se torna o bem maior para o maior número de pessoas. Se isso que eu estou fazendo beneficia um grupo maior de pessoas, e aí esse maior de pessoas é relativo. Pode ser 1 a mais, 2 a mais, ou milhões a mais, não interessa. Se isso que eu estou fazendo beneficia um grupo maior de pessoas, ele fala, então isso é o certo. O certo é sempre definido por esse parâmetro aí, dentre outros, né? Nós vamos ver, por exemplo, em 1 Samuel. Aqui fica bem claro a questão do poder delegado ao Estado, quando a gente vê. O povo pediu um governo, né? E ali a figura de Saul foi selecionada, mas o povo rejeita Samuel, no pensamento de Samuel, né? Eles rejeitam Samuel e Samuel vai falar para Deus. E Deus fala, Samuel, na verdade, eles não te rejeitaram. Eles rejeitaram a mim. Só que quando nós lemos o texto, fica claro que o povo não queria Samuel mais como
Eles achavam que a idade de Samuel tinha chegado, de acordo com a idade de Samuel, o caráter dos filhos de Samuel, que a gente vê lá também, né, vai conhecer, eles olham e falam bem assim, olha, nós não queremos ser governados por esse sistema aí, ô Samuel, o seu, e que quando você morrer, seus filhos vão assumir. A gente não quer. A gente quer um governo como os outros, as pessoas ao redor têm, os vizinhos nossos têm. E, de verdade, eles rejeitaram Samuel, né? Mas por que que Deus vai falar bem assim, olha, Samuel, na verdade, eles não te rejeitaram, eles rejeitaram foi a mim. Sim, primeiro, porque quem colocou Samuel lá foi Deus. Então, né, foi Deus. Quem estava regendo o povo, governando o povo, não era Samuel. Samuel consultava a Deus, ele fazia aquilo que Deus determinasse. Portanto, você vê a figura, Samuel era um ministro de Deus no meio daquele povo. Ele era um governo, né, um governante, vamos colocar assim, um governador, mas ele era um ministro de Deus, porque ele só fazia aquilo que Deus determinava. Samuel não governava conforme suas próprias concepções, sua própria visão de mundo, né? Ele governava de acordo com os parâmetros que Deus estabelecia. Então, o governo que estava sob Samuel era um governo divino, não era um governo humano, né? Então, a nação em si não estava sendo governada por Samuel e sua família, como sacerdote e juiz sobre o povo. Ele estava sendo governado por Deus. E aí Deus vai falar, eles rejeitaram a mim, porque eles não querem mais ser governados por mim, Samuel. E aí vem Saul, tá bom? Então, irmãos, aqui a gente vê que já dá para entender melhor o que é toda autoridade vem de Deus. O que é autoridade? Tá entendendo? O que é autoridade? Que quando a gente vai falar que toda autoridade vem de Deus. Não é o homem, tá? Não é o homem, tá bom? E aqui também fica um alerta, né? Que colocamos aqui no final do tópico 2, que é esse. Esse texto bíblico mostra que o cristão precisa ter cuidado ao escolher os governantes da sua nação. Que nós precisamos ter cuidado, porque a autoridade é boa, o poder é bom, porque ele emana de Deus. O problema é o que esse cidadão que se tornou um ministro de Deus ele vai fazer. A gente vai ver, por exemplo, o caráter de Eli, dos filhos de Eli, como que foi. Eli tinha um caráter e seus filhos tinham outro. Então, a questão não é o poder, a questão é a figura que está revestida, que o poder revestiu ele. Mas a autoridade que ele tem não é dele, é de Deus. Então, quando Paulo vai falar que a gente deve respeitar esses homens ímpios, mesmo sendo ímpios, ele fala, é porque o poder que está sobre ele não é dele. A constituição de cadeia hierárquica não é ele que criou. Ele é um servo, tá? Ele é um servo. Eu não sei por que Paulo coloca a palavra ministro, que é uma palavra muito bonita para esse tipo de situação. Eu acho que deveria ter colocado igual ele colocou com ele, né? Quando ele fala que ele era doulos, né? Então ele era um escravo do Estado de Deus. Ele deveria ter colocado o mesmo, mas enfim. O fato é que ele coloca que esses homens eram ministros de Deus. Para quê? Para praticar a justiça. Então nós, quando avançamos no tópico 3 aqui, a gente vai ver que por exemplo, onde nós tratamos desse assunto aqui, onde a América Latina, num geral, como um todo, tá? Que é um assunto que a gente chama, né? Um olhar que nós pedimos para atrair, né? Os nossos olhares para essa questão, por exemplo, sobre essa questão do respeito à hierarquia e à forma de governo, tá? Que é predominante em nosso meio. E nós, sul-americanos, dentro da América Latina, como um todo, né? Dentro da América Latina, e a gente olha para os sistemas de governo latino-americano para ver. É tudo parecido, é tudo parecido. E aí a gente vai ver figuras que é influenciada pelo marxismo, tá? Influenciado pelo marxismo. Em Cuba, o Hugo Chávez, depois veio o Raul, né? O Raul Castro, o Fidel Castro, quer dizer, em Cuba, Fidel Castro, depois o Raul Castro. Na Venezuela, o Hugo Chávez, tá? E depois, com sua morte, Nicolás Maduro, que era o seu vice. Na Argentina, a gente vai ver a história do peronismo, né? Do Juan Domingos Perón, tá? Da Argentina, que é o peronismo. A gente vai ver que figuras que eram idolatradas, como esses homens sempre eram idolatrados. A figura de Che Guevara sendo idolatrada, tá? A figura de Che Guevara. E aqui é uma coisa bem contraditória. Quando a gente vê, por exemplo, vamos voltar aqui só, pegar um fiozinho aqui da meada, sobre a questão do feminismo, quando a gente vai tratar desse assunto, que, por exemplo, elas colocam as camisas de Che Guevara, desses ditadores. Gente, dentro de uma ditadura, o que acontece com mulher? O que acontece com mulher dentro de um sistema ditador? Dentro da Venezuela, dentro de Cuba, o que acontece com a figura feminina dentro desses lugares? E, no entanto, né, a gente vê feministas... e o que acontece com homossexuais também, historicamente falando? Quando se instaurou um sistema desse, opressor desse, o que aconteceu com homossexuais e mulheres?
E, no entanto, esses sistemas ideológicos, né, eles defendem essas figuras ditadoras. Coloca camisetas, né, do Che Guevara, principalmente, virou até moda, né, camisetas do Che Guevara. E nós nos assustamos, por exemplo, quando o nosso governo faz um certo namoro com esse sistema de coisa, né, um certo namoro. E o Brasil, ele tem uma relação muito forte, se a gente prestar atenção, com essas figuras ditatoriais. O Brasil tem, os governos brasileiros dos últimos tempos, eles têm esse apelo, né? Esse namoro, essa admiração por essas figuras. Por Che Guevara, né? E aí nós colocamos aqui a questão das honras que foram dadas para esses homens. Homem, gente, inclusive como o ditador Ciro Bashar al-Assad. Homem como esse, que recebeu uma honraria dessa daqui, como está escrito aqui na nossa revista, tá? Então, a gente fica meio com o pé atrás quando a gente vê os nossos governantes namorando com esse sistema de coisa. Então, fica aí um alerta para nós, quando nós formos olhar para a política, a gente ter esses olhares atentos, tá? Não é tentando influenciar nada, nem de um lado nem de outro, mas a gente precisa ter com um olhar atento para as figuras que nós temos ao nosso lado. E nós entramos no tópico 4, final, né? O cristão e o Estado, tá? Aí uma pergunta que eu deixo aqui, né? A pergunta, como diz o carioca. A pergunta: existem exceções onde o cristão pode desobedecer o Estado? Porque muitas das vezes a gente vem ensinar que não, jamais. O cristão, ele não pode desobedecer o Estado. Isso é antibíblico, tá? Porque ele é um ministro a serviço de Deus. Tem quem diga que não e tem quem diga que sim. Eu defendo que sim com base em 3 princípios que eu vou colocar aqui, tá? Bem rápido. O primeiro, né? Quando essa autoridade decreta leis que vão contra a autoridade de Deus, o cristão, ele deve se posicionar sim. Quando essas autoridades decretam leis que vão contra a autoridade de Deus, fere a autoridade de Deus. A gente vai ver, por exemplo, o caso das parteiras lá no Egito. O faraó pediu para que matasse todos os bebês, né, recém-nascidos, que nascessem durante o parto. E as parteiras não fizeram, tá? E elas não só não fizeram, como lá no final Deus abençoou essas mulheres, tá bom? Tá lá em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 1, do 15 ao 21, por exemplo, fala que, diz o seguinte, o 19, e as parteiras disseram ao faraó, é que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias. Foi a desculpa que elas inventaram, né? E o 20 diz o seguinte, portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou. E se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Ou seja, Deus viu com bons olhos essas mulheres. E elas desobedeceram a maior figura, que era do faraó, tá bom? Outro caso a gente vai ver, por exemplo, o de Pedro e João, quando eles, após aquele episódio onde o pedinte, né, vai pedir esmola e ele fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, pega a sua cama, levanta e anda, né? Então, lá na frente vai questionar com que autoridade ele fez isso. E eles são presos, tá? E eles são presos. E quando mais para frente essa passagem está em Atos 4, tá bom? Atos 3 e 4. Então, quando a gente vai olhar para essa passagem aí, eles pedem para que eles não falem do nome de Deus. Quando soltam eles, por falta de, vamos dizer assim, de prova suficiente para condená-los, soltam eles e falam, olha, por favor, não fala sobre esse nome, tá bom? Que é o do Messias, de Jesus Cristo. E após liberarem eles vão pedir para que eles não falem, e eles vão dizer assim, aqui, deixa eu ver. Tá. E aí, quando eles saem, eles vão perguntar para eles que se eles deveriam obedecer, né, ao homem ou a Deus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Ele fala, julgai se é justo. Deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de vocês. Então, você vê que quando as autoridades passam decretos e leis que vão contra a soberania de Deus, o cristão ele deve se posicionar. Forma de posicionamento, vamos falar mais para frente. Segundo tópico, quando as autoridades vão contra a própria Constituição do Estado. E aqui não é só o cristão, todo cidadão, sem exceção, inclusive o cristão. Ele tem o direito de se manifestar, claro, pacificamente, publicamente, né? E pacificamente, é óbvio, sempre, né? Mas ele tem direito de, inclusive, fazer parte de uma passeata. A gente viu aí, por exemplo, as indiretas já, o impeachment da última presidente feminina, né?
que nós tivemos, última e única, né, na nossa história, infelizmente, da presidente que nós tivemos aí que sofreu impeachment. Então, assim, o crente, ele tem esse direito, se vai contra a Constituição Federal, que é a nossa maior lei, tá? Nosso maior símbolo de autoridade é a Constituição, não é o presidente, não é os 11 Supremos lá do Supremo, não é a própria Constituição. Infelizmente, nos dias de hoje não está valendo dessa forma, mas é assim que diz, tá? Que é a prerrogativa. Então, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, por exemplo, por 2 vezes, ele fez isso, tá? O apóstolo Paulo, diante dessa situação aí, onde feria os seus direitos, ele requer os seus direitos. Uma em Filipos e outra em Jerusalém, tá? Quando ele é preso e pede para que eles sejam presos e açoitados, ele vai esfregar na cara daquele povo a sua credencial. Ele fala, vem cá, é lícito açoitar um cidadão romano? O cidadão romano precisava passar por um julgamento justo, com amplo direito de defesa. E pegaram Paulo e falou, lance-o ao cárcere e açoite-o. Ele falou, é assim que a lei romana diz que se deve tratar um cidadão romano? E Paulo fez isso por 2 vezes, tá? Então, a gente precisa ver essa questão aí que sim, quando essas autoridades ferem o direito seu, que é constitucional, a gente precisa se posicionar. E, por fim, para fechar aqui, o terceiro ponto é quando o Estado engendra sistemas de perseguições sistemáticas à igreja, irmãos. Se o Estado ele se levantar para perseguir sistematicamente a igreja, nós temos todo o direito de nos levantarmos como cristãos e requerirmos os nossos direitos. Aliás, se a nossa Constituição nos garante o direito de culto, nós podemos, inclusive, ir para um tribunal, apelar para um tribunal internacional e colocarmos como perseguição política e ideológica. Tá? A igreja, as associações cristãs, elas podem ir para o tribunal que fica em Haia, na Suíça, né? Em Haia, e ele pode, inclusive, denunciar o nosso presidente como um cidadão que está perseguindo sistematicamente os direitos de culto que é constitucional nosso. Você está entendendo como que vem essa questão? Então, respondendo à pergunta, toda autoridade vem de Deus? Sim, toda autoridade vem de Deus. Mas nós precisamos entender quando é a autoridade que está sendo exercida ou quando é um sistema opressor, tá? Inclusive aqui nas figuras dos ditadores. Ditadura não é sistema de Deus. Ditadura nunca foi nem nunca será. Se a própria Constituição, Deus não deu a nossa Constituição, a capacidade de construir uma Constituição federal que nos garante essas liberdades, a ditadura vai contra a Constituição. Então, nós como cidadãos temos sim direitos de levantar contra ela, contra essas autoridades, contra essa infração da lei, tá? E garantir os nossos direitos. Portanto, essa é a lição, o nosso subsídio, né? O nosso apoio para o subsídio. E como eu disse, faço essa proposta aí que os professores, né? Antes, quando terminar uma lição, olhe a próxima lição e peça para que os alunos, né, tragam ideias sobre a nova lição que vamos ter para fazer uma coisa mais dinâmica, tá bom, irmãos? Mas é só sugestão também. Sendo assim, agradeço a cada um, tá, pela paciência e a compreensão e que o Senhor abençoe a cada um.